12 Mundo Zumbi Capítulo 115 Combate corpo a corpo. Nilo pula em Máximo de volta enquanto ele o instrui a seguir em frente. Croco segue. Sua lâmina de braço já está pronta para matar alguns zumbis. Correndo em alta velocidade, Croco e Máximo correm em direção à horda de zumbis que chega. Nilo planejava interceptá-los antes que pudessem chegar à aldeia. Dessa forma, os animais de estimação zumbis não ficariam tão agrupados e ainda teria muito espaço para manobrar. Se ele esperasse na vila, Nilo tinha certeza de que eles seriam cercados pela horda de animais de estimação zumbis e animais mutantes. Afinal, a vila tinha muitos prédios e árvores agrupados. Zwoosh! Zwoosh! O movimento rápido de Máximo e Croco fez com que o ar se agitasse. Eles parecem um carro de corrida tentando terminar a corrida em primeiro lugar. De acordo com as instruções de Nile, os dois se esquivaram e fugiram dos animais mutantes que vinham em sua direção. Seu alvo agora eram os animais de estimação zumbis e nada mais. Estrondo. O corpo de um servo zumbi voou para trás quando Máximo golpeou com a cabeça. Um gato zumbi teve sua cabeça cortada ao meio enquanto tentava pular em direção a Croco. Nile usa o impulso de Máximo para fazer seu corpo se fortalecer em direção a uma densa horda de animais de estimação zumbis. Eles estavam tentando morder cada parte do corpo de um servo mutante e não notaram a pessoa voadora em direção a eles. Enquanto voava no ar, Nile posicionou suas duas espadas para alinhá-las. Ele esperou e no momento em que seu corpo chegou acima dos animais de estimação zumbis ocupados infectando o servo mutante, seu corpo torceu junto com sua lâmina. O sangue jorrou como uma cachoeira ascendente. Vários animais de estimação zumbis e cabeças de animais zumbis voaram para o ar depois que eles se separaram de seu pescoço. Nilo pousou os pés no chão. Seu pé foi arrastado por alguns metros antes que seu corpo finalmente parasse. No momento em que seu corpo parou, Nilo girou seu corpo para o lado e evitou uma mordida de um cachorro zumbi saltitante. Coloca. O cão zumbi não conseguiu pousar, pois sua cabeça agora estava espetada pelo Kriegsmesserofagoni. Claro, o Nilo desligou sua função agonizante. Afinal, ele não quer tornar os animais de estimação lamentáveis ainda mais lamentáveis. Cada golpe que Nilo fazia tiraria a vida de um animal de estimação zumbi. Sua katana e Kriegsmesser estavam agora cobertos de sangue. Suas roupas e a função de limpeza automática de sua máscara não conseguiam acompanhar o sangue que continua cobrindo em cada morte que Nilo fez. Cabeças espalhadas e cortadas estavam por toda parte enquanto o corpo de Nilo gradualmente se movia em direção ao local onde mais zumbis estavam correndo. Usando seu peso como vantagem, Máximo pisoteou a cabeça do pequeno zumbi, transformando-os em uma pasta de carne diretamente. Um golpe da marreta em suas costas enviaria um corpo para longe e uma simples cutucada de seu chifre espetaria a cabeça de um animal de estimação zumbi. O mais brutal dos três foi Croco. Usando as duas lâminas montadas em seus braços, Croco cortaria os membros de um animal de estimação zumbi antes de perfurar sua cabeça. Sua espinha nas costas agora estava cheia de sangue, pois Croco enviaria sua presa para ela se levasse muito tempo para matá-la. O crocodilo Croco agora estava vermelho devido ao sangue de seus inimigos. Sua armadura também não ajudou muito, pois até agora ele não havia encontrado um único oponente forte ainda. 3 locais diferentes, 3 entidades diferentes e 3 métodos diferentes para matar: cortar, bater, perfurar, espetar, esmagar. Diferentes cenários de matança e massacre estavam sendo jogados nos 3 locais. Nilo assobiou e os 2 bichinhos chegaram instantaneamente na frente dele. A área em que estavam agora estava quase desprovida de zumbis. Eles precisavam se mudar para outro local para não perder tempo. Como eles estavam lutando muito, Nilo e seus animais de estimação não puderam evitar e deixaram alguns animais de estimação zumbis escaparem. No entanto, seus números são apenas uma minoria, pois os 3 se tivessem feito o melhor para matar os animais de estimação zumbis que estavam passando por eles. Os 3 estavam agora banhados em sangue. Se alguém os visse de longe,
Eles definitivamente cagariam nas calças depois de ver as 3 figuras sangrentas. Movendo-se tão rápido quanto um raio, 3 figuras sangrentas fizeram o possível para matar o maior número possível de animais de estimação zumbis. O sol estava se pondo no oeste, e parecia estar tentando torcer pelas 3 figuras sangrentas, pois também havia se transformado em um sol sangrento. Eles já estavam brigando há mais de 2 horas e agora estavam ficando cansados. Os 2 bichinhos de fato já estavam com a língua de fora enquanto ofegavam. Nili viu isso e instantaneamente se moveu em direção a eles enquanto matava os animais de estimação zumbis que bloqueavam seu caminho. Nilo embainhou suas 2 espadas nas costas em um movimento rápido enquanto dava uma cambalhota no ar. Ele pousou na frente de Máximo com uma pose. Máximo, que tinha acabado de matar um zumbi de estimação ao pisar em sua cabeça, olha para Nilo de forma estranha. No momento seguinte, os olhos de Máximo se arregalaram ao ver Nilo materializando coisas do nada novamente. Era um balde. Um balde cheio de água. E lembre-se, não é uma simples água, mas uma água que veio da Assistance Store. Tem a função de repor energia após o consumo. Máximo conhecia as intenções de Nilo. Ele imediatamente mergulha o focinho na abertura do balde e bebe a água como uma esponja. Nilo estava ao lado dele, protegendo-o dos bichinhos zumbis que pulavam para morder de vez em quando. Pelo tamanho do balde cheio de água, Máximo não conseguiu terminar seu conteúdo. Máximo olha para Nilo pedindo permissão. Nilo acenou com a cabeça, permitindo o que Máximo queria fazer. Máximo sorriu largamente, enquanto mordia o balde que ainda tinha um pouco de água em excesso. Ele ergueu acima dele a água dentro dela derramou e respingou em seu rosto. Máximo balançou a cabeça molhada. Ele então olha para Nilo e faz um estranho jogo de pés pulando lado a lado como um boxeador pronto para lutar. Máximo estava dizendo que estava acordado agora e Nilo não precisava mais se preocupar. Nilo balançou a cabeça e sorriu. Antes de sair, Nilo acena com a mão novamente e um pirulito enorme aparece em sua mão. O pirulito jumbo tem sabor de coco, então ele tinha certeza de que Máximo iria gostar. O pirulito jumbo é uma versão maior do pirulito rejuvenescedor que Nilo havia consumido antes. Assim como o pirulito rejuvenescedor pequeno, sua função também é se curar com o tempo. Nilo descascou o embrulho e o entregou a Máximo. Máximo recebe-o alegremente na boca, chupando pouco a pouco. Nilo então saiu e se moveu em direção à localização de Croco. Croco também estava cansado, mas não tanto quanto Máximo antes. É por isso que Nilo escolheu dar a Máximo a água e o pirulito primeiro. Croco mordeu a cabeça de uma vaca zumbi e a desfiou em pedaços. Ele então viu Nilo se aproximando e Croco não pôde deixar de se mostrar cortando a cabeça de um zumbi ao meio com um golpe. Nilo sorriu e imediatamente pegou um balde de água para Croco também. Depois que Croco bebeu o suficiente, ele também derramou a água restante em seu corpo, mas com a permissão de Nilo, é claro. Nilo então também lhe dá um Jumbo Lollipop e seu sabor foi aterrado por dentro, o favorito de Croco. Nilo também pegou um pirulito para si mesmo. Foi o mesmo de antes com o sabor de tamarindo. A máscara automaticamente fez um buraco para o pirulito entrar. Nilo então se move para outro local e continua sua matança, mas agora, com o pirulito na boca. Mundo Zumbi capítulo 116. Chupando pirulitos enquanto faz um massacre. Enquanto isso, dentro da vila de Cauayan, Raimon e Desmond estavam fazendo o possível para afastar os animais mutantes frenéticos. Eles estavam indo bem no começo com seus números. No entanto, tudo mudou quando eles perceberam que alguns dos animais que eles mataram não são mais os mutantes normais. Animais zumbis ou animais de estimação foram misturados entre eles. Os 3 elefantes enormes que atacaram anteriormente ainda estavam vivos, causando estragos por onde passavam. Raimon percebeu que os animais não os estavam atacando. Em vez disso, eles estavam fazendo o possível para escapar dos animais de estimação zumbis atrás deles. Os 3 enormes elefantes, em particular, já haviam quase chegado ao outro lado da aldeia. Raimon mudou os seus planos. Após alguns minutos de luta, seu grupo já havia obtido sua primeira baixa.
Alguns deles foram feridos e até mordidos pelos zumbis. Deixe esses elefantes. Ataque os pequenos animais mutantes primeiro. Extraia suas armas e priorize matar os zumbis depois. Ele disse com uma voz estrondosa. Ele estendeu as mãos e esmagou a cabeça de um cachorro zumbi com as mãos nuas. O vírus Apocalipse morto pode ser coletado após a batalha. Eles devem se concentrar em matar as ameaças primeiro antes de comemorar com a recompensa. Enquanto isso, o homem que Raymond encarregou de fazer o reconhecimento mais cedo acordou devido à comoção. Ele deu uma olhada ao redor com os olhos arregalados. Não muito tempo depois, sua cabeça caiu frouxamente no chão novamente. Ninguém sabe se ele acabou de morrer de choque ou desmaiou como antes. Desmond separou a cabeça de um coelho zumbi de seu corpo usando apenas força bruta. Ele estava usando luvas finas com pontas nos nós dos dedos em sua mão. Aproveitando seu corpo de urso e super força, Desmond socava a cabeça de um zumbi em uma pasta de carne. Ele era muito selvagem enquanto continuava gritando em cada ataque que fazia. Esmagar a cabeça. Lágrima no pescoço. Cotovelo de ferro. Descarte inigualável. Ele continua jorrando os movimentos que ele vai usar. Era muito estranho, considerando sua figura volumosa. Até agora, Raymond ainda não fez um ataque significativo. Ele só usa principalmente sua cimitarra para cortar alguns animais mutantes e cabeças de animais de estimação zumbis. Ele examinou seus arredores e não pôde deixar de assentir depois de ver que seus companheiros de equipe estavam indo bem. Apenas um punhado deles ficou gravemente ferido, enquanto a maioria ainda era capaz de lutar. Raymond então notou que um dos membros de sua equipe estava exalando uma pele pálida. Seu corpo também estava tremendo um pouco, e parecia que ele estava lutando para sair de alguma coisa. Raymond se aproximou dele e sem dizer nada, ele imediatamente decapitou um homem. Os outros membros da equipe só podiam olhar para o homem com pena antes de retornarem aos seus negócios anteriores. Raymond não se sentia culpado pelo que acabara de fazer. O homem que ele acabou de matar pode até estar agradecendo a ele agora. Afinal, o homem já foi mordido 3 vezes. Ter uma pele pálida com um corpo trêmulo era definitivamente um sinal antes que uma pessoa se transformasse em um zumbi. A área ao redor dele já estava bagunçada com as batalhas em andamento onde quer que ele virasse a cabeça. Raymond e Desmond se revezam para ajudar os outros sobreviventes que estão passando por uma situação ruim. Se eles vissem alguém se transformando em zumbi, eles imediatamente matariam o homem antes que ele pudesse se transformar em um. O serpente estava bloqueado por árvores enormes, mas considerando o céu, o sol deveria estar com uma cor sangrenta agora. Raymond já havia obtido alguns ferimentos. Não importa o quão forte ele seja, se houvesse muitos inimigos, ele ainda estaria desamparado. Foi o mesmo para seus outros companheiros de equipe. Desde que a batalha começou, eles já haviam perdido um bom número deles. A maioria dos companheiros de equipe mortos era devido a eles terem os sinais de se transformarem em zumbis, então eles os mataram imediatamente. O sol já estava começando a se pôr, mas a batalha estava longe de terminar. Fora da vila de Kawayan, a algumas centenas de metros de distância, 3 figuras podiam ser vistas se movendo matando tudo o que passavam. Eles eram como os ceifeiros colhendo as almas dos vivos. Um carabao com um corpo gordo e metálico pode ser visto esmagando a cabeça de um animal de estimação zumbi com a marreta presa em sua cauda. O carabao tinha uma aparência feroz e fofa. Tem um chifre metálico e sangrento perfeitamente curvado em sua cabeça. Um de seus olhos estava fechado e uma leve cicatriz de uma espada era visível em sua pálpebra. O nariz do carabao foi ornamentado com um brinco em forma de anel de cor sangrenta. O nome do carabao é Maximo. Em outro local, um crocodilo de cauda curta pode ser visto mordendo o pescoço do zumbi. O crocodilo abanou a boca e a cabeça do zumbi foi arrancada diretamente de seu pescoço. O crocodilo parece não estar satisfeito com sua morte quando de repente levantou o braço e cortou o corpo do zumbi verticalmente em 2. O braço do crocodilo foi montado com 2 lâminas afiadas. As 2 lâminas estavam ensanguentadas,
considerando toda a matança que os crocodilos haviam feito. As costas dos crocodilos estavam carregadas de espinhos sangrentos. Carnes espalhadas podiam ser vistas nas bordas dos espigões. Carnes que vinham dos zumbis, é claro. A ponte do nariz do crocodilo foi perfurada por um brinco em forma de barbela sangrento. O crocodilo lambeu sangue pingando em seu nariz antes de começar a matar outro zumbi. O crocodilo é chamado croco. Em outro local, um homem com uma roupa toda preta podia ser visto dançando com suas duas espadas. A cada passo que lhe dava, uma cabeça deslizava de seu pescoço. Esquivando-se e atacando, o homem fez o possível para não ser tocado pelas abominações que queria matar. Seu chapéu com capuz estava ligeiramente caído para trás, revelando seu cabelo bagunçado e ensanguentado. O homem girou seu corpo junto com suas espadas. Os zumbis que o cercavam tiveram seus corpos cortados ao meio ao mesmo tempo. O homem então começou a perfurar a cabeça deles, um por um, enquanto se movia rapidamente. O nome do homem é Nilo, e dois animais anteriores eram seus dois animais de estimação. Eles estavam lutando em 3 estilos e locais diferentes. Suas figuras sangrentas eram realmente um espetáculo para ser visto. A única coisa que arruinou tal imagem foi a sucção ocasional dos pirulitos dentro de sua boca. Para o mundo zumbi capítulo 117, irmãos arredores já estão escurecendo. O sol sangrento já havia descansado no oeste. A única coisa que as pessoas confiavam em ver ao seu redor era sua visão aprimorada. A primeira onda de animais mutantes já havia sido morta ou já havia passado por eles. Infelizmente, antes que pudessem descansar, a segunda onda veio correndo sem nenhum aviso. Os animais e animais de estimação zumbis eram mais ferozes e mortais. Eles eram mais fortes do que o primeiro lote. Um ocasional enorme animal mutante também aparecia sem qualquer aviso, fazendo com que fossem mais cautelosos. No momento, Raimon estava lutando contra um zumbi gorila de quase 4 metros. Seu rosto selvagem e peito podre eram visíveis de perto para Raimon. Era nojento, mas Raimon já tinha seu quinhão de sangue, então a aparência do zumbi gorila não o incomodou nem um pouco. O único problema que ele tem é que o gorila zumbi é apenas um pouco mais fraco que ele. Raimon e o zumbi gorila já haviam lutado por mais de alguns minutos. Eles já haviam se machucado várias vezes durante esse período. O problema era que o gorila zumbi não se importava nem um pouco com a lesão, desde que a cabeça não fosse cortada. Então o gorila não morreria. Raimon também estava tendo um grande problema, pois não conseguia alcançar a cabeça do zumbi tão facilmente. Sem mencionar que sua cimitarra já estava quebrada ao meio, tornando ainda mais difícil para ele alcançar a cabeça do zumbi. Finalmente, o gorila zumbi se distraiu quando um morcego voador de repente roçou seu rosto. Raimon não desperdiçou a oportunidade. Ele pisou no braço mutante do gorila e usou como uma tábua para pular em direção à sua cabeça. Ah! Raimon gritou quando a cimitarra quebrada se alojou na nuca do gorila zumbi. O zumbi gorila lutou para limpar a mosca em seu rosto, mas infelizmente, o vírus do apocalipse dentro dele já havia sido ferido. Ah! Raimon puxou a cimitarra antes de esfaqueá-la novamente em direção ao mesmo buraco que ele fez anteriormente. A cimitarra ficou ainda mais profunda e desta vez finalmente matou o vírus do apocalipse que controlava o gorila dentro de sua cabeça. O corpo do gorila zumbi cambaleou como um bêbado antes de cair no chão, morto. Raimon estava em cima do peito apodrecido do zumbi gorila e ele não pôde deixar de levantar o braço segurando a cimitarra no ar como se anunciasse seu domínio. Infelizmente, todos estavam ocupados e ninguém notou seu rugido vitorioso. Raimon teve muitos ferimentos ao redor de seu corpo. Os ferimentos foram principalmente da força bruta possuída pelo punho do zumbi gorila. Seu corpo estava todo azul devido aos hematomas. Raimon deixou cair o braço de vergonha. Ele olha em volta e seus olhos se arregalam instantaneamente com o que viu. Desmond estava lutando contra um gorila do mesmo tamanho que ele acabou de lutar. Desmond era mais fraco que ele. Não era surpresa que ele estivesse sendo derrotado pelo gorila agora.
O sangue de Raimon ferveu quando ele instantaneamente correu em direção a seu irmão mais novo. Ele chegou em um instante e desviou o soco do gorila. Seu braço foi jogado para trás devido ao impacto quando ele rapidamente pegou Desmond espancado. Obrigado, irmão. Desmond falou enquanto inspirava e expirava profundamente. Ambas as roupas estavam esfarrapadas. Seu corpo volumoso estava cheio de hematomas pretos e azuis, bem como alguns pequenos cortes aqui e ali. A cimitarra de Raimon foi quebrada ao meio, enquanto os dedos cravados de Desmond não têm mais espinhos. Vamos fazer isso juntos, disse Raimon. Tudo bem, mas devemos ter cuidado. Aquele macaco não é um zumbi. Seu padrão de ataque não é monótono. Desmond disse enquanto puxava uma cauda mutante de um animal morto ao seu lado. A cauda tinha um cabelo como um espinho, podia agir como uma massa. Desmond pesa e se familiariza com seu comprimento e forma. Bom, vamos. Raimon disse enquanto sacudiu o sangue que cobria a cimitarra quebrada. Ele então correu em direção ao gorila mutante a uma velocidade impressionante. Desmond imediatamente seguiu atrás depois de ver seu irmão correndo em direção ao gorila. Raimon saltou para o lado e evitou o soco do gorila. Ele estimou que o gorila era tão forte quanto o anterior que ele lutou. Raimon não se apressou e fugiu lado a lado. Ele não estava mais sozinho. Se ele podia matar o zumbi gorila mais cedo, por que não pode agora? Desmond esmagou o braço do gorila que Raimon tinha acabado de escapar. As pontas da massa colidiram com o braço metálico do gorila produzindo algumas faíscas. A massa saltou para trás, mas definitivamente machucou o braço do gorila, pois o gorila também puxou o braço imediatamente após o golpe. Como estava ocupado retirando o braço, o gorila não percebeu que Raimon já estava de costas. Desmond sabia o que seu irmão estava planejando fazer e não podia se dar ao luxo de estragar tudo. Ele girou a massa em sua mão e depois de ganhar impulso suficiente, ele a soltou apontando para a cabeça do gorila mutante. O gorila viu o ataque e se esquivou sem esforço. O gorila ergueu e fez uma pose para dar um soco em Desmond que não tinha mais nenhuma arma. Putsique! O gorila não foi capaz de fazer o que queria. Como uma cimitarra quebrada já estava profundamente cravada em sua cabeça. Seu braço levantado caiu no chão com um baque. O gorila consegue virar a cabeça para trás, antes que seu corpo também caia no chão, morto. A última coisa que o gorila viu foi o rosto triunfante de Raimon. Bom trabalho. Desmond disse a Raimon que estava no topo da cabeça do gorila. Você fez muito bem, também. Raimon respondeu enquanto examinava seus arredores. Ele notou que os arredores já estavam ficando mais calmos. Apenas um pequeno número de seus companheiros de equipe ainda estava lutando. Os outros se viraram e ajudaram aqueles que precisavam de ajuda, incluindo aqueles que precisam de ajuda para serem mortos antes de se transformarem em zumbis. Finalmente acabou, pensou Raimon. Ele se sentiu feliz depois de perceber isso. Se a batalha ainda tivesse continuado, ele não sabe se ainda conseguiria sobreviver. Ele já estava ofegante, afinal. Não importa o quão forte ele seja, ele sabe que não tem energia ilimitada para gastar. Sem mencionar, os inimigos durante o último minuto foram muito mais fortes em comparação com o primeiro. Ele também se sentia orgulhoso de seus companheiros de equipe. Embora seus números tenham diminuído muito devido às baixas, ele não se importou, pois sabia que aqueles que sobreviveram eram definitivamente as elites. Suas tropas também reuniram armas suficientes para se armarem agora. Esta batalha foi arriscada, mas definitivamente vale a pena. Mas contando o número de seus companheiros de equipe restantes, ele não pôde deixar de cerrar os dentes de raiva. Apenas metade de seus mais de 100 números originais sobreviveram. Desmond viu a expressão furiosa de seu irmão e não pôde deixar de se sentir frustrado também. Vamos encontrar aquele bastardo agora, irmão. Desmond disse ansiosamente. Ele mal podia esperar para torturar aquela cadela agora por trazer problemas para sua base. Grrrr. Tudo bem, mas devemos nos reagrupar e descansar primeiro. Raimon disse enquanto ajuda os outros a matar seus inimigos.
Mundo Zumbi capítulo 118 Confronto no portão da vila. Fora da vila de Kauaian, Neil estava tendo a batalha mais difícil de sua vida. Se não fosse o consumo ocasional de System Foods, o Nilo já poderia ter caído agora. Os ataques inimigos continuam vindo de todas as direções e Nilo mal conseguia evitá-los. Seu corpo já estava cheio de pequenas feridas e mordidas. Felizmente, ele tinha a loja do sistema para comprar imediatamente os itens que precisava usar. Assim como, por exemplo, as ervilhas verdes que aumentaram a vontade do consumidor por alguns minutos. As roupas da Leveone que ele acabou de comprar agora também estavam esfarrapadas, com muitos buracos e partes rasgadas por toda parte. A arma de nível 1 graus de pico também estava tendo dificuldades, pois agora apresentavam alguns sinais de rachaduras e quebras. Não poderia ser ajudado embora. Como mesmo que as armas de pico tenham uma capacidade de auto-reparação, elas não poderiam apenas lidar com a intensa e contínua batalha em que Neil se meteu. Mas, Neil se arrependeu de suas ações? Não. Ele estava ainda mais feliz por ter tomado tais decisões. Neil saltou alguns passos para trás e evitou a pata de um urso zumbi furioso. Ele acena com a mão e 3 pirulitos se materializam em sua palma. Max. Croc. Pegar. Ele jogou os 2 pirulitos fora e colocou o restante na boca. Máximo e Crocus saltaram no ar ao mesmo tempo e instantaneamente pegaram o pirulito voador com grande familiaridade. Ambos fizeram uma piscadela para Nilo antes de sair correndo para continuar sua própria matança. Nilo já havia perdido a conta de quantas vezes ele fez isso. Já havia perdido a conta de quantos pirulitos já havia derretido na boca. Ele já havia perdido a conta de quantos baldes de água energizante comprou do sistema. Mas, isso importa? Não, não. Nilo já é um homem rico. Já se foram os dias em que ele era econômico em relação aos pontos do Apocalipse que possuía. Pontos do Apocalipse, 3069. É o que estava escrito no perfil de estatísticas do Nilo. Seus pontos de Apocalipse eram tão altos que ele não se importava mais em gastar alguns deles apenas para comprar águas energizantes para tomar banho. Depois de mais uma hora de luta, Neil finalmente teve um respiro enquanto os zumbis continuavam a diminuir. Neil pensou que isso poderia ser porque já era noite e os zumbis já estavam descansando, ou pode ser porque todos os animais de estimação zumbis restantes já haviam passado por ele e o que ele matou agora era o último. Croco e Máximo também terminaram de matar sua última presa, então eles se moveram em direção ao Nilo para se reagrupar. Os 3 se encontraram em um campo aberto onde os corpos estão por toda parte. Os 3 estavam ensanguentados e suas roupas agora estavam esfarrapadas como se já fossem uma antiguidade centenária. Nilo comprou 3 refeições, os tipos extravagantes de refeições. Nilo acabou de passar uma hora matando apenas por esses 3 alimentos. Mas Nilo não se importou muito. Esta é uma recompensa para si mesmo, bem como para seus 2 animais de estimação trabalhadores. Nilo acariciou as cabeças dos 2 animais enquanto eles comiam o prato mais delicioso que experimentaram pelo resto da vida. Os 3 acariciaram a barriga inchada com satisfação. As 3 refeições luxuosas foram realmente dignas de seus títulos. Além de seu sabor delicioso, a refeição também vem com a função de diminuir o tempo gasto durante a evolução e ao mesmo tempo ostentar a taxa de sucesso de evolução. Como Nilo estava evoluindo em breve, ele propositalmente escolhe esses tipos de refeições para ajudá-lo. Desculpe. Sem mencionar que os nomes de seus 2 animais de estimação também estavam piscando com luz verde, o que significa que eles estavam prontos para evoluir para o próximo nível também, assim como seu dono, Máximo, Pet, estágio médio nível 1 graus Celsius araba mutado. Metalizion. Couro metalizado espesso. Pescoço blindado. Status, no processo de evolução para o próximo estágio. Ferimentos menores. Requisito de atualização, marreta de nível 1 graus. Melhoria. Sem número vírgula, Crocopete, estágio intermediário nível 1 graus Celsius Rocodilo mutante graus Celsius Ostas blindadas pontiagudas escamas metalizadas. Braço lâminas frontais. Status,
Em processo de evolução para o próximo estágio. Ferimentos menores. Requisito de atualização. Pele de cobra mutante. Melhoria. Sem número. Requisito ainda não cumprido. Nilo ficou feliz que seus animais de estimação não estavam tão atrasados. Ele estava até esperando que os dois evoluíssem para o nível 2 diretamente. Nilo deve admitir, os dois foram uma grande ajuda para ele. Ele calculou que não alcançaria a marca de mais de 2.000 pontos de apocalipse sem a ajuda dos dois animais de estimação. Nilo dá um tapinha nos dois, bem como um pedaço de pirulito para curar suas pequenas feridas. O corpo de Nilo ainda tinha muitas feridas pequenas e grandes, então ele também comprou um item que ajuda na cura também. O que Nilo comprou foi chiclete com sabor fresco de mentol. A cada mastigação que fazia, Nilo sentia seu corpo se refrescar e rejuvenescer. Não demorou muito para que seus ferimentos se curassem, exceto os grandes, já que os grandes ainda não estavam totalmente curados. Nilo achou que eles já haviam descansado o suficiente e agora era a hora de um upgrade triplo. Nilo montou Máximo em direção à vila para procurar um bom lugar para evoluir. Ele até pensou no bunker, mas sabendo que havia pessoas lá, ele optou por aquele lugar. O único lugar em que Nilo conseguia pensar era no village. Ele calculou que a casa em que as mulheres residiam antes deveria estar vazia agora. Aquele lugar também estava bem escondido. Nilo achou que era o lugar perfeito para ele e seus bichinhos evoluírem. Depois de alguns minutos, Nilo e seus dois animais de estimação finalmente chegaram à entrada da vila de Kauaian. Máximo já estava prestes a entrar na aldeia quando Nilo o deteve puxando as rédeas. Nilo ouviu uma comoção na frente deles. Eles não estavam tão longe devido ao seu pico de audição de nível 1. Ele os ouviu claramente como se estivessem ao seu lado. Passos múltiplos e apressados foram o que entrou nos ouvidos de Nilo. Um momento depois, dezenas de figuras apareceram na entrada da aldeia. Cada um deles estava segurando armas sangrentas e com base em sua aparência, Nilo adivinhou que eles tinham acabado de sair de uma batalha feroz. Nilo adivinhou que eles eram os sobreviventes da aldeia de Kauaian e eles poderiam ter acabado de lutar contra os animais de estimação zumbis também. No entanto, Nilo não os conhecia e não tem planos de conhecê-los. Como o que estava impresso em sua mente, os sobreviventes eram problemáticos, especialmente se eles estivessem reunidos e já tivessem formado um grupo próprio. Nilo puxou Heather à sua esquerda, dizendo a Máximo que se virasse. O Nilo queria fazer o contrário para evitá-los. No entanto, infelizmente para ele, a outra parte não o deixará sair tão facilmente. Um homem de repente sai da multidão. Ele cambaleia para frente como se alguém tivesse acabado de empurrar suas costas. Ele caiu no chão, mas imediatamente se levantou um momento depois. Ele então olhou para frente e olhou para Nilo atentamente com as sobrancelhas examinadas. Um momento depois, quando Nilo estava se preparando para sair, o homem de repente apontou para Nilo com as mãos trêmulas antes de dizer, "É ele. Eu vi com meus próprios olhos. Ele é quem atraiu aqueles animais mutantes e zumbis." Não se esqueça de deixar o link de se inscrever no canal. Caso queira contribuir de alguma forma com o canal, entre em contato comigo pelo Instagram do canal. O link do Instagram do canal estará na descrição do vídeo. Por favor, certifique-se de verificar meus outros vídeos. Tenho certeza que você vai gostar deles. Solem irmãos.